Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido uma grande dificuldade em encontrar bons doramas de romance. E se você também se sente assim, vem comigo porque no vídeo de hoje irei compartilhar algumas das melhores pérolas escondidas desse ano que merecem sua atenção. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é dia de lista aqui no canal. E se você está em busca de indicações de doramas de romance apaixonantes, você veio ao lugar certo. Por isso deixa o like e se inscreve no canal porque dessa forma você não perde nenhum vídeo do canal. Agora sem mais enrolação vamos começar. Como dica boa, é dica compartilhada, hoje vamos começar com o dorama, Um Bom Garoto, porque acreditem ou não meus amigos, mas esse dorama tem romance. E um romance dos bons. Retratando uma história de ação com romance, e algumas pitadas de comédia, o drama em si basicamente gira em torno de um grupo de ex-atletas, que quando estavam no auge de suas carreiras eram vistos como heróis, mas foram duramente confrontados com a realidade depois que aposentaram suas chuteiras. Contudo, eles inesperadamente conseguem se juntar à força policial, depois que a polícia decide retomar o recrutamento de ex-atletas após 11 anos. Apesar das dívidas, das tragédias inesperadas, e do preconceito na corporação, esse grupo de atletas se une para formar uma força-tarefa especial com o objetivo de combater crimes hediondos por meio das habilidades que os moldaram no esporte. Ainda no mesmo gênero, disfarçado no ensino médio, é um romance policial onde um detetive desastrado é enviado para uma missão disfarçado como estudante após fracassar em uma missão importante e ser rebaixado. Devido ao fato de ser um dos melhores agentes do Serviço Nacional de Inteligência, seus supervisores resolveram lhe dar uma última chance de se redimir, ao invés de demiti-lo imediatamente. Ele deverá se disfarçar de aluno do ensino médio e localizar as barras de ouro desaparecidas do antigo imperador. Porém, quanto mais se aprofunda na missão, mais desafios inesperados encontra, incluindo a formação de laços que obscurecem a linha entre o profissional e o pessoal. Para piorar mais ainda a situação, ele aos poucos começa a desenvolver sentimentos românticos por sua professora depois que percebe fortes semelhanças entre ela e seu primeiro amor. É fato que esse ano, a Dona Coreia quase não tem trazido novos doramas de romance que valem a pena conferir, mas se tem uma produção que merece sua atenção é o dorama De Cabeça para Baixo. Como uma das estreias quentinhas da Dona Coreia, De Cabeça para Baixo, é um dorama que chegou há apenas 3 dias. E ainda assim já conseguiu conquistar inúmeros corações. Essa é a história de uma estudante do ensino médio que ganha a vida trabalhando como uma famosa xamã durante a noite. Seu trabalho basicamente se resume em atender clientes que buscam respostas sobre futuro, sorte, doenças e outros problemas. No entanto, certa noite ela atende uma mãe que leva seu filho junto para consultá-la. Se apaixonando pelo rapaz à primeira vista, ela fica com o coração partido quando descobre que ele irá morrer em breve. Mas quando no dia seguinte, ele aparece na sua frente mais uma vez, ela decide que irá fazer de tudo para ajudá-lo a mudar seu destino. Aguenta coração porque Dona China chegou com tudo, fechando o mês com chave de ouro, ao trazer para nossas telinhas o dorama O Gambito da Princesa. Essa é uma estreia quentinha que acompanha a jornada de uma princesa que se vê sendo forçada a entrar em um casamento político com um corrupto primeiro-ministro. Forçados a entrar em um casamento sem amor, no início eles inicialmente se mantêm distante um do outro, enquanto em paralelo ela passa a arquitetar formas de se proteger das possíveis ameaças que seu novo marido pode fazer sobre ela, mas com o tempo, e apesar das suas primeiras impressões ruins, ela descobre que seu marido nutre uma profunda lealdade pelo povo, e sonha em criar um país melhor. Ao perceberem que seus objetivos podem estar mais alinhados do que imaginavam, a dupla começa a confiar um no outro, criando um vínculo profundo apesar dos desafios que enfrentam. Em A Primeira Noite com o Duque, vamos acompanhar uma jovem estudante universitária que certa noite acaba acidentalmente sendo transportada para o corpo da personagem secundária de sua história em quadrinhos favorita. Enquanto tenta encontrar uma forma de voltar para casa, ela acaba ficando bêbada e cruzando com o caminho do protagonista da história. Os dois, ao que tudo indica, passam a noite juntos e na manhã seguinte, ele insiste que devem se casar. Alarmada, ela tenta fazer com que ele volte a se interessar pela protagonista da história, mas agora já é tarde demais, e ele não se deixará ser levado. Com o enredo da história sendo irrevogavelmente alterado, ela terá que decidir entre assumir uma vida nesse mundo, ou abdicar da vida com um príncipe para restaurar o rumo da história.
Aliás, já aproveitando o embalo, comenta aqui embaixo um dorama de romance que você acredita que deveria estar nessa lista, porque dica boa é dica compartilhada. Se você ama um romance clichê, recheado de cenas românticas, e que te deixa com um sorriso de banana no rosto, Me Apaixonar por Você foi a melhor coisa que já fiz. É sem sombra de dúvidas uma das produções mais fofas e doces do ano. A protagonista dessa história é uma gerente de hotel viciada em trabalho que sofre de insônia e enxaquecas devido ao seu trabalho de alta intensidade. Após ir em inúmeros médicos sem sucesso, ela resolve marcar uma consulta com um médico de medicina chinesa tradicional, onde conhece um jovem médico gentil. Originalmente, o relacionamento entre os dois era limitado apenas a uma relação médico-paciente. Mas sua relação aos poucos migra do profissional para o pessoal à medida em que descobrem que vivem na mesma comunidade, e passam a ter uma série de encontros inesperados, que aos poucos faz com que o amor passe a brotar lentamente. Marcando o retorno de Shen Xiao de volta para as telinhas, A Lenda de Zhang Hai, foi um dorama que chegou recentemente em nossas telinhas, e rapidamente conquistou seu espaço como um dos melhores doramas do ano. Porque essa é uma daquelas raras produções que tem absolutamente tudo o que uma dorameira poderia desejar, desde um enredo envolvente, uma trilha sonora viciante, uma história de fantasia realista que não parece ser claramente algo artificial, um final de respeito, finalizando a história com chave de ouro e sem nenhuma ponta solta. Mas vocês sabiam que além de tudo isso, esse dorama também possui uma história de amor apaixonante escondida? É isso mesmo, meus amigos, quase ninguém fala sobre isso, não é nem mesmo mencionado, e apenas aqueles que assistiram tiveram o privilégio de descobrir essa doce surpresa. Mas a verdade é de que esse é um dorama de romance de respeito, com direito a cenas de beijos. Mas atenção, pois aqui o romance irá se desenvolver de maneira mais lenta. Dito isso, a trama basicamente gira em torno de um jovem nobre que, quando criança, viu sua família inteira ser assassinada, jurando vingança. Ele passa 10 anos isolado da sociedade, secretamente aprimorando suas habilidades em arquitetura e estratégia política com um sábio mentor. Uma década depois, ele finalmente retorna à capital, determinado em colocar seu plano de vingança em ação, mas esse será apenas o começo. Lembrando que se você quiser conhecer outros doramas nesse estilo que possuem histórias de amor apaixonantes escondidas, mas que aposto que você nem sequer suspeitava, confira nosso último vídeo que foi ao ar no canal, porque nele indiquei vários doramas nesse estilo que estão disponíveis na própria Netflix. O link do vídeo está na descrição. Nosso filme é um dorama de romance maduro e realista, sem os famosos clichês, mas que de certa forma tem seu charme encantador. Porém, acho importante dizer que esse é um dorama que se desenvolve de maneira mais lenta, além de ser extremamente melancólico. Por isso, esteja preparada para ter seu coração partido. Dito isso, o drama narra a história de um diretor de cinema que sonhava em seguir os passos do pai. O que ele conseguiu fazer com maestria após seu primeiro filme se tornar um verdadeiro sucesso de bilheteria, ao ponto de ganhar atenção mundial. Porém, tanto sucesso fez com que ele ficasse obcecado pelo medo da maldição do segundo filme. Durante 5 anos, ele não dirigiu nenhum projeto. Decidido a encerrar o hiato, ele começa a trabalhar em seu segundo filme, dessa vez fazendo um romance sobre alguém com tempo de vida limitado. Durante a pesquisa para o filme, ele conhece uma aspirante atriz que sofre de uma doença rara e incurável. Ao dar conselhos para o roteiro, ela se apaixona pela história, encontrando um novo propósito como artista. Enquanto trabalham juntos no filme, os dois, cada um carregando suas próprias feridas, acabam envolvidos em um romance tão frágil quanto intenso. Sejamos sinceras, Sonho em um Sonho era um dorama que estava com muita cara de ser meio bobinho, e até mesmo sem pé nem cabeça. Mas não é de ver que essa história realmente é boa demais da conta. Se tratando de um dorama protagonizado pelo Liu Yuning, não poderíamos esperar nada menos, mas diferente dos doramas em que ele tem estrelado recentemente. Esse é um dorama de romance que vai mais para o lado da comédia, então se prepare para dar boas gargalhadas, porque a história em si é bastante simples, retratando uma jornada de amor bastante similar à nossa indicação anterior. O drama segue uma jovem da era moderna que acidentalmente é teletransportada para dentro de um roteiro como uma protagonista trágica destinada a morrer nas mãos do vilão. Tentando escapar do destino, ela cai em um ciclo infinito de mortes bizarras sempre que tenta mudar o enredo. Para piorar mais ainda a situação, não importa o quanto ela tente mudar o rumo da história, de alguma forma ela sempre acaba sendo empurrada para os braços do vilão,
E em um mundo cheio de personagens presos a seus papéis, ela descobrirá que a verdadeira batalha é contra o destino já escrito. Como sugestão bônus temos uma indicação quentinha, que inclusive foi uma indicação feita por uma de nossas inscritas maravilhosas. Então, se você gosta de um dorama de romance entre pessoas do mesmo gênero, não deixe de conferir, porque esse dorama sem sombra de dúvidas está no topo dos melhores romances desse gênero de 2025. Retratando uma história de amor com homem rico, amor vingando. Gira em torno de um jovem de origem humilde que, após ficar cansado de ser constantemente caçoado por sua ex-namorado, decidiu mudar de vida e abrir o próprio negócio a fim de atingir o sucesso, mas ao invés disso acabou conhecendo um herdeiro mimado. Por isso, quando descobre que sua ex-namorada está namorando com o herdeiro mimado, ele decide se vingar seduzindo o herdeiro. Apesar de nunca ter se interessado romanticamente por homens até aquele momento, dando tudo de si, ele consegue conquistar o herdeiro, mas fica chocado ao perceber que, aos poucos, está desenvolvendo sentimentos reais por ele. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou das indicações, deixa o like e se inscreve no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!